Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui em nossa aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio. E continuando o nosso estudo, nas aulas anteriores nós falamos sobre a filosofia e sua história, com a apresentação do quadro cronológico da filosofia, apresentada como se fosse uma árvore. E aqui, observando aqui atrás esse exemplo desse pé de caju, nós temos aqui, a parte de baixo, que são as raízes. Está lá dentro do chão, a gente nem vê, mas representa aqui para nós, nessa analogia, a filosofia antiga. Logo depois, nós temos aqui, esse tronco esguio. Olha só, como você pode ver, esse tronco aqui, bem esguio, né? Essa parte representa a Idade Média, que é o que nós vamos falar hoje. Porque logo acima aqui nós temos a Idade Moderna e acima, lá no topo, a filosofia, mais especificamente do século XIX e XX, que é a contemporânea. Então, voltando, bem pertinente aqui essa árvore, porque durante a filosofia, na Idade Média, nós tivemos a divisão em simplesmente dois troncos. Nós temos, de um lado, a patrística e do outro a escolástica. Não necessariamente que elas conviveram simultaneamente, tá? Mas foi exatamente o que teve durante a Idade Média. Durante a filosofia medieval, nós tivemos, primeiramente, como eu disse, a filosofia patrística. Ela surgiu primeiro. A patrística era o momento em que somente os padres poderiam estudar filosofia. Somente padres. Todo o restante, toda a população, todos os demais foram terminantemente proibidos de estudar filosofia. Isso quando nós falamos de uma população, praticamente toda a população, mais de 90%, analfabeto. E somente aos padres era permitido estudar filosofia. Porque a igreja, neste momento, era uma igreja que estava aliada ao poder político e ela tinha muito controle. Então, os padres que estudavam filosofia. Então, a filosofia medieval ela foi desenvolvida na Europa durante a Idade Média. Isso vai do século V até o século XV. Foram 1000 anos, tá? Que foi o período de expansão e consolidação do cristianismo também. Então, veja só. Essa época também chamada de Idade das Trevas, porque não teve produção, não teve... Mas vamos ver que teve algumas produções. Vamos lá. Quais são as características da filosofia medieval? Primeira coisa, ela foi inspirada nos clássicos. Quem eram os clássicos? Grécia e Roma. Aquilo que nós vimos na última aula. Era a tentativa de intercalar, de unir fé e razão. Fidelis et ratio, né? Fé e razão. Pois bem, utilizava-se os conceitos da filosofia para justificar o cristianismo. E daí era a busca por uma verdade divina. Tínhamos aqui a filosofia como sendo uma serva da teologia. Esse era o principal objetivo, justificar a teologia. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero religioso, praticamente quase todos. Grandes pontos de reflexão eram a existência de Deus, ou a fé ou a razão, a imortalidade da alma, a salvação, o pecado, a encarnação divina, o livre-arbítrio e outras questões. Você pode ver que os problemas dessa época estavam praticamente todos atrelados às questões religiosas. Sendo assim, as reflexões desenvolvidas nesse período ainda estavam no âmbito de contemplar estudos científicos filosóficos. No entanto, elas estavam a serviço da igreja. Elas poderiam até serem filosóficas e científicas. No entanto, antes de qualquer coisa, eram teológicas. Quais são esses períodos da filosofia medieval? Como nós já citamos, a patrística e a escolástica. Dentro dessa análise, foi um período muito longo. Então nós podemos observar que tivemos aqui, dentro desses momentos, nós tivemos
os padres apostólicos, nós tivemos os padres apologistas e a patrística e a escolástica. Nós vamos ter aqui dentro, quando nós falamos de padres apostólicos, foi aí no século I e o século II, lá no início do cristianismo. E nesse momento os filósofos estavam preocupados em explicar o ensinamento de Jesus Cristo para os pagãos. E recebe esse nome também quando se fala do cristianismo primitivo, que é o que estava baseado nos princípios da Bíblia. Tá? E aí nós falamos, por exemplo, de grande importância aqui de Paulo. O apóstolo Paulo, que tentava explicar na Grécia, com o uso da filosofia, que estudou na escola de Gamaliel, tentando explicar os ensinamentos de Jesus aos pagãos. O maior representante é exatamente ele, né? Que era Saulo, depois se torna Paulo, o apóstolo Paulo, e que escreveu muitas cartas que estão, inclusive, inseridas no Novo Testamento. Aí você fala, a fé não tem nada a ver com filosofia? Tem. Paulo, o apóstolo Paulo, além de apóstolo, também é considerado, de certa forma, filósofo. Agora vamos aos padres apologistas. No século III e IV, a filosofia medieval passa por uma nova fase. Aqui ela era uma figura de retórica, defesa de algum ideal, neste caso, defesa de algum ideal da fé cristã. Os padres apologistas utilizavam figuras de linguagem e argumento para dialogar com os helenistas, defendendo o cristianismo por meio de uma ideia como uma filosofia natural, que seria superior ao pensamento greco-romano. Tá? E então eles, aqui, de certa maneira, eles aproximaram do pensamento da Grécia e de Roma para apresentar ali dentro criaram essa proximidade do pensamento grego e romano com os ideários cristãos. Nesse momento, disseminavam essas ideias dentro do Império Romano. Nesse período, nós podemos citar como destaque aqui Justino, no caso Justino Marte, Orígenes de Alexandria e, claro, Tertuliano. Eram radicais, teólogos ligados à igreja, mas apresentaram interessantes ideias do ponto de vista filosófico. Merece ser estudado como filósofos. E aí chegamos, enfim, à patrística. Aqui a patrística ela foi desenvolvida a partir do século IV e permaneceu até o século VIII. Recebe esse nome por quê? Porque somente os padres da Igreja Católica, neste caso do clero católico, produziram e tiveram acesso à filosofia nesse período. Tá certo? Ela se preocupava em adaptar ensinamentos da filosofia grega a princípios cristãos. Tinha como base as obras de Platão, aonde identificava Platão colocou lá no topo Demiurgo no mundo das ideias. Eles trocaram Demiurgo por Deus e o mundo das ideias por céu. Tá certo? E aí partiu do princípio de que o homem seria capaz de entender Deus através da sua revelação. Você conhece, já ouviu falar na sua igreja a revelação. A grande base desse entendimento que o homem pode ter de Deus por meio da revelação, pois é, veio de uma concepção filosófica deste período da Idade Média. Foi uma concepção filosófica que foi abstraída pela igreja. Essa em sua fase inicial, a filosofia medieval, nesse caso aqui, concentrada no Oriente, e foi se expandindo pela Europa. Por isso a maioria dos filósofos também eram teólogos. E o tema principal era a relação entre a fé e a razão. Eles acreditavam poder explicar esses conceitos como imortalidade, como alma, existência de um só Deus, os dogmas da Santíssima Trindade, a partir da filosofia grega. Dentre os padres da igreja se destacavam nesse período Santo Irineu, de Lyon, neste caso, né? Inácio de Antioquia, São João Crisóstomo
Santo Ambrósio de Milão e muitos outros. Mas o principal destaque nesse momento foi Agostinho de Hipona, por ter adaptado as obras de Platão para a teologia. Vale a pena se você quiser compreender um pouco, até mesmo das concepções teológicas de hoje. Está lá na obra Cidade de Deus. Vale a pena, muito mesmo. Tudo bem? E enfim, chegamos à escolástica. A igreja se torna um pouco mais democrática, abre as suas ideias e permite que a filosofia seja estudada não só pelos padres, agora por aqueles que estudam nas escolas católicas. Então, baseado na filosofia de Aristóteles, a escolástica foi um movimento filosófico que se desenvolveu durante o século IX até o século XVI. Surge no intuito de refletir, neste caso aqui, sobre a existência de Deus, a existência da alma, da imortalidade. Desejo justificar a fé a partir da razão. É como se a razão fosse aqui uma serva da fé. Por isso os escolásticos defendiam ser possível conhecer a Deus através do empirismo, da lógica e da razão. Olha a diferença. A patrística era a revelação. Aqui é o quê? Empirismo, lógica e razão. Igualmente, a escolástica pretende defender a doutrina cristã das heresias. Precisavam que as heresias que estavam ameaçando a fé cristã fossem destruídas e rompessem com a cristandade, e então utilizavam a filosofia para isso. Os grandes filósofos da escolástica foram Bernardo de Claraval, Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, João Duns Scotus e, claro, o grande nome, o grande gênio foi Tomás de Aquino. Em sua obra Suma Teológica, ele estabelece os princípios para provar a existência de Deus. Você frequenta uma igreja e até hoje está tendo problemas para provar a existência de Deus? Então, bora estudar a filosofia Suma Teológica de Tomás de Aquino. Está vendo? Você nunca imaginou que ia ter que estudar filosofia para compreender e provar a existência de Deus. A grande sacada de Tomás de Aquino foi traduzir as obras do filósofo grego Aristóteles e adaptá-las para o pensamento cristão. E então, a escolástica permaneceu em vigor até a época do Renascimento, que foi o surgimento da Idade Moderna, que vamos estudar na próxima aula. Pois bem, a atividade para você. Pesquise 5 filósofos da escolástica. Descreva vida e obra de cada um deles. Depois pesquise 5 filósofos da patrística. Descreva vida e obra. O que é vida e obra? Vida, nasceu, tal, toda a cronologia da vida dele. E obra, o que ele fez? Produção, contribuição, tudo isso. Tá bom? E, claro, não esqueça de produzir um texto dissertativo com base na seguinte reflexão. Você concorda com a relação fé e razão? Quem é mais importante? A fé ou a razão? A razão deve estar a serviço da fé ou a fé que tem que estar a serviço da razão? Junte todas essas respostas e produza um texto dissertativo que já vai trazer o título Fé e Razão. Grande abraço para você, bons estudos. O nosso conteúdo continua disponível lá no Google Sala de Aula. Também disponível lá no Sovaco da Cobra, gg.gg/Sovaco da Cobra. Não perca o tempo, não deixe as atividades acumularem. Afinal de contas, já estamos na terceira atividade do segundo bimestre. Grande abraço, se cuida, a pandemia não acabou, se proteja e que Deus os abençoe.